paz de Jesus e amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje, 24 de maio, terça-feira, sexta semana do tempo da Páscoa. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e junto aqui com o canal da Casa de Missão aqui dentro do YouTube, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, hoje terça-feira, hoje não teremos o louvor lá na Casa de Missão, por conta que estamos juntos acompanhando a novena de São Sebastião junto com a paróquia Nossa Senhora das Dores. Então não haverá louvor nesta terça, voltaremos terça-feira que vem. Queridos irmãos, o evangelho desta terça-feira está lá em João, capítulo 16, dos versículos do 5 ao 11. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, se aproximamos então da grande solenidade de Pentecoste, a grande descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos no cenáculo, onde ali eles, apreensivos, com medo, fechado naquele lugar onde o Espírito Santo desceria sobre eles, com medo dos judeus, enfim. Mas o Espírito Santo veio, o Espírito Santo desceu sobre cada um deles naquele momento, e dali em diante, então, os apóstolos deram a vida por Cristo sem medo, sem nenhum sentimento ruim, pelo contrário, somente com a coragem de anunciar a palavra. E Jesus, ele mais uma vez, ele vem falar do Paráclito, do advogado. E às vezes até parece meio repetitivo os evangelhos desses últimos dias, mas não, irmãos. A cada dia há algo para tirar, a cada dia um ensinamento, a cada dia um modo diferente de aprender com Jesus. E nesta terça-feira, ele vem nos recordar daquele que ele vai enviar, que já está em nós desde o batismo, mas mais uma vez, junto com a igreja, vamos renovar essa força do alto que desce sobre nós. Porque, queridos irmãos, Jesus é claro. Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Aqui Jesus vem falar aos discípulos, porque eles estavam tristes com todo o discurso de Jesus, de que ele iria sofrer na cruz, de que ele iria deixar os discípulos. Mas não entristeça o vosso coração. Para você e para mim é melhor que eu vá, para que somente assim o Espírito Santo vai vir. Porque se eu for, eu subir. Domingo agora já vamos celebrar a ascensão de Jesus. E aí ele sobe, e depois ele subir, ele envia teu Santo Espírito. Então convém a cada um de nós recebermos o Espírito Santo. E por quê? Porque Jesus é claro. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Queridos irmãos, há mais de 2000 anos atrás. Então, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Ali fundamentou toda a Santa Igreja, as pregações, pregando para pagãos, judeus, enfim, gregos. Os apóstolos foram difundindo este evangelho. E desde aquele momento até os dias de hoje não parou, porque foi fundamentada uma igreja. Cristo sim deixou-nos uma igreja. E o que move a igreja, irmãos, o que move a cada um de nós, seja leigos, seja vocacionado, sacerdote, seja profeta, sacerdote ou rei. Queridos irmãos, o que move é o Espírito Santo, porque é ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus vai falar sobre o pecado, convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim.
quantas coisas vieram ao encontro da igreja, quantos homens tentaram com heresias, com falsas doutrinas, de alguma forma ali apagar, mas nunca conseguiram e nunca vão conseguir, porque esta força do alto é o Espírito Santo que move. E aí, olhando esse versículo que consiste em não crer em mim é muito forte, irmãos, porque o pecado é tudo aquilo que eu cometo contra Deus, contra Cristo Jesus. Então, qualquer pecado que eu cometo, seja venial ou mortal, é tudo que eu peco, e aí ele consiste em não crer em mim, ou seja, não há lugar para Jesus e o pecado junto. Não dá. Ou é para Cristo, com Cristo, em Cristo, ou eu vivo para o pecado. Então, o Espírito Santo, que vai mais uma vez ser derramado sobre nós, renovando esta efusão, esse batismo no Espírito Santo. E talvez você não vivenciou este momento ainda. Tá chegando o momento, irmãos, de renovar esta força. Então, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que consiste em não crer em mim, Jesus vai dizer: renuncie, irmãos, e peça a força do alto. Ele convencerá também a respeito da justiça, porque eu vou me para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. A justiça, não a justiça falha dos homens, de nós homens, não. A justiça divina, aquela que acontece, aquela que é concreta. E aí também vai convencer o mundo a respeito do juízo que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Esse versículo é muito forte, irmãos, porque Satanás, o pai da mentira, aquele que um dia resolveu não aceitar o plano de Deus e ali ir contra Deus, ele já está condenado desde o princípio, desde a criação. Ele já está condenado, sempre será condenado. Mas, queridos irmãos, esse versículo é necessário a gente se atentar, porque aqui é claro que também há amor, há um Deus, há um céu nos esperando. Mas, irmãos, também sabemos que há um inferno também. Aqueles que então resolvem viver para o pecado, viver para a injustiça. Também há um inferno aqui onde Jesus fala claramente: o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo, ele quer nos conduzir, ele quer nos levar a um alto ponto da nossa vida, onde ali veremos aquilo acontecer, aquilo que Jesus ele sonha que nós vivamos aqui nesta terra. Mas, queridos irmãos, há necessário uma renúncia, há necessário querer viver uma vida segundo o Espírito, porque Jesus é claro, aquele que é da carne vive para a carne, mas aquele que é do Espírito vive para as coisas do alto. Então, o Espírito Santo que vai vir sobre nós e aqui vai convencer então o mundo sobre o pecado, a justiça e do juízo. Só que esse Espírito Santo, ele que conduz a igreja então sobre todo este tempo, também quer conduzir a nós, porque ele quer usar de nós também para convencer o mundo. E o que é o mundo? É a criação, a natureza? Não. Jesus, quando ele fala o mundo, somos nós, aqueles homens que vivem segundo a carne, segundo o pecado. Ele quer usar de nós, então, os filhos da luz, aqueles que escolheram pelo Espírito Santo, conduzir também esses irmãos que estão nas trevas a viver intensamente a palavra, o evangelho, assim como os apóstolos deram a vida, porque o que nos leva é o amor de Deus. Se eu entender, se eu quiser sentir, se eu quiser viver este amor de Deus, eu vou conseguir compreender e levar muitos comigo junto a encontrar, a vivenciar esse Espírito Santo dentro de nós. Então, queridos irmãos, que eu e você abramos o nosso coração, peçamos a força do alto, a força do Espírito Santo, peçamos essa efusão que vamos renovar em breve, e aí sim convencer o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim, convencer as pessoas que estão vivendo segundo a carne, as vaidades, a concupiscência da carne, convencer elas que é o Espírito Santo que vai fazer isso, mas quer usar cada um de nós para dar testemunho daquele que nós vivenciamos todos os dias aqui junto com a partilha do Evangelho, que é Cristo Jesus. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.